Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante deste gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que gostem o quanto que eu gostei. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 405 gramas. Ficou medindo na largura 44 centímetros, no comprimento de picô a picô ele ficou com 91 centímetros. Nada impede que vocês façam maior, é apenas ir acrescentando estes módulos, este desenho. Aí vocês vão fazer no comprimento que desejarem. Eu vou mostrar para vocês daqui, para vocês verem melhor como ficou o gráfico, como ele é lindo. Então, este é o gráfico do nosso caminho de mesa. Eu gostei bastante, por isso resolvi trazer para vocês. Eu gosto de trazer ideias assim bem fáceis que todos vão conseguir sim fazer. Este caminho é composto apenas de pontos altos e estes pontos redes. Então, nessa primeira parte nós fizemos 2 desenhos nas duas pontas e no meio fizemos o ponto rede. Aí, na segunda parte, vou colocar assim, parte, nós fizemos ao contrário. Nós fizemos o nosso desenho no meio, é como se fosse uma flor estilizada. E os quadrados numa ponta e na outra. E assim foi feito por todo o caminho de mesa. Lembrando que este comprimento eu fiz, que é para ficar certinho em cima da minha mesa, para vocês verem direitinho. Nada impede que vocês façam mais comprido, do tamanho que desejarem, que quiserem. Fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia, apenas uma sugestão. Nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz esta carreira de pontos altos com picôs tombados. Então, pontos altos com picô. E ficou muito lindo. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês gostem. Deixem aqui nas mensagens se vocês gostaram. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todas, para todas as vezes que eu postar o vídeo o YouTube indicar para vocês e deixe seu joinha. O seu joinha para mim, seu joinha me ajuda muito, vocês não têm noção do quanto o joinha de vocês me ajudam. Eu quero pedir também para vocês, quem puder, quem quiser, compartilhe com mais uma, mais 2 pessoas. Eu ficarei muito satisfeita. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito isto, vamos fazer 71 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer no total de 71 correntes. Feita as nossas 71 correntes, vamos fazer mais 4 para fazer o primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4. Feitas as 4, vamos voltar as 4 correntes e aqui na quinta nós vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nesse início, nós vamos ficar com 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes na terceira, ponto alto. Nós vamos fazer esta carreira de ponto rede, esses quadrados, até o final da nossa corrente. Nós vamos fazer apenas 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, fazer o nosso ponto alto. Vamos fazer assim até que sobre lá 2 correntes, que é esses 2 últimos pontos altos. Estes 2 pontos altos, nós vamos ter ele em uma ponta
e na outra. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto rede, os quadradinhos, até que sobre aqui 2 correntes. Então, eu vou adiantar e já trago para nós fazermos os 2 pontos altos lá na outra ponta. Então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz as 2 últimas correntes, aí vamos contar 2 correntes e aqui na terceira vamos fazer um ponto alto. E o nosso último ponto alto vamos fazer na última corrente. Então, ficamos com 2 pontos altos em cada ponta, 2 pontos altos nessa ponta e 2 pontos altos nessa. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Feito isso, vamos subir aqui com 2 correntes. Eu vou subir com 2 porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim colocar 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar o próximo ponto alto. Então, como eu falei, até o final do nosso trabalho, nós vamos fazer estes 2 pontos altos em uma ponta e 2 pontos altos na outra. Agora, eu vou copiar um quadrado. Então, fiz 2 correntes, vou pular as 2 correntes e copiar o nosso ponto alto. Então, também em uma ponta e na outra, nós vamos seguir este quadrado. Então, os quadrados das pontas, nós não vamos fechar. Vamos sempre deixar ele assim, aberto. Agora, eu vou fechar 3 quadrados com pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, nós vamos colocar um ponto alto para cada corrente. Então, um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente. Chegamos no ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Como eu falei, eu vou fechar 3 quadrados, então, eu vou fechar mais 2. Fechamos um, eu vou fechar mais 2. Então, novamente, chegamos nas correntes, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E copiamos o nosso ponto alto, fechamos o nosso segundo quadrado. Agora, vamos fechar o nosso terceiro quadrado. Um ponto alto, 2, e copiar o nosso ponto alto. Então, fechamos aqui 3 quadrados com pontos altos. Agora, vamos deixar um quadrado em aberto, somente copiar o quadrado, que é o nosso ponto rede. Então, copiamos aqui um quadrado da carreira anterior. Agora, novamente, vamos fechar mais 3 quadrados com pontos altos. Então, é uma corrente, para cada corrente, um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente e copiar o nosso ponto alto. Vamos fechar o segundo quadrado, um ponto alto, 2, para cada corrente, um ponto alto e copiar o nosso ponto alto. Novamente, vamos fechar mais um quadrado, fechando assim 3 quadrados, um ponto alto, 2 na corrente e copiar o nosso ponto alto. Então, fechamos aqui mais 3 quadrados. Então, nós fechamos 3 aqui, deixamos um aberto, fechamos mais 3. Agora, nós vamos copiar 7 quadrados, não vamos fechá-los, vamos somente copiar. Então, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiamos o nosso primeiro quadrado. 2 correntes, pular as correntes, copiar o segundo quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as correntes. Vamos fazer assim por 7 vezes. Eu fiz aqui 3, vou completar os 7 quadrados. Então, eu fiz aqui os meus 7 quadrados abertos, somente copiei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, novamente, vamos fechar 3 quadrados, como nós fizemos aqui, deixar um quadrado aberto e fechar mais 3 quadrados. Então, nós vamos repetir o mesmo que fizemos deste lado, nós vamos repetir agora nesta outra ponta. Então, fechei aqui mais 6 quadrados, fechei 3 com pontos altos, pulei um e fechei mais 3. Então, fizemos aqui da mesma forma que nós fizemos deste lado. Aí, cheguei aqui no meu último quadrado. Como eu falei para vocês, este quadrado nós não vamos fechá-lo. Então, até o final da nossa carreira, terá esses 2 pontos altos e este quadrado em aberto. Então, vamos fazer as 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar os 2 últimos pontos altos. Então, vamos copiar o nosso primeiro ponto alto e o nosso segundo ponto alto, que é na nossa segunda corrente. Então, fizemos aqui 2 pontos altos. Novamente, vamos subir com 2 correntes, virar o nosso trabalho e copiar o nosso primeiro ponto alto.
Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Ah, eu esqueci de falar para vocês quantos quadrados, com esta quantidade de corrente, quantos quadrados que eu fiz aqui nesta base. Então, nós ficamos com 23 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados, com os dois pontos altos em uma ponta e os dois pontos altos na outra. E a nossa segunda carreira ficou desta forma. Nós copiamos aqui os dois pontos altos, deixamos este quadrado em aberto. Como eu falei, até o final do nosso caminho de mesa, nós vamos copiar estes dois pontos altos, deixar este quadrado aberto. Da mesma forma do outro lado, deixar o último quadrado aberto e copiar os dois últimos pontos altos. Em uma ponta e na outra vai ficar desta forma. Aí, copiamos aqui o nosso quadrado, fechamos 3 quadrados. 1, 2, 3. Para cada corrente, são 2 correntes, um ponto alto. Então, fechamos aqui 3 quadrados, deixamos um aberto, fechamos mais 3. Aqui neste meio, nós temos 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados, que nós vamos deixá-los abertos. E aqui, da mesma forma, fechar 3 quadrados, deixar um aberto e fechar mais 3. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Agora, desta mesma forma, com esta mesma carreira, eu vou fazer por mais 3 vezes. Nós vamos repetir esta carreira 4 vezes. Eu já fiz uma, agora eu vou fazer mais 3 no total de 4 carreiras. Somente copiar o que fizemos na carreira anterior. Eu vou fazer mais 3 vezes para ficar num total de 4 carreiras e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Como prometido, eu fiz aqui as minhas 4 carreiras com pontos altos nesta parte. Então, nós já havíamos feito uma carreira, eu somente copiei mais 3, ficaram no total de 4 carreiras. Aqui neste meio, somente copiamos os pontos redes. E deste lado, da mesma forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar o nosso ponto alto. Copiar o nosso primeiro quadrado. Feito isto, vamos fazer aqui em cima dos pontos altos quadrados. Vamos abrir quadrados aqui em cima dos nossos pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos. No terceiro, vamos copiar o nosso ponto alto. Então, aqui em cima dos nossos pontos altos, nós vamos fazer 3 quadrados. 1, 2, 3. Feito isso, chegamos naquele quadrado que nós deixamos aberto nas carreiras anteriores. Aqui, nós vamos fechar este quadrado. Então, vamos fazer um ponto alto para cada corrente. Feito isso, vamos copiar o nosso primeiro ponto alto do outro lado. Então, nós fizemos aqui em cima dos pontos altos os quadrados, e aqui onde nós havíamos deixado o quadrado, nós vamos fechá-lo com pontos altos. Feito isso, nós vamos aqui em cima, repetir os quadrados. O mesmo que fizemos aqui, vamos fazer deste lado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, nós abrimos aqui em cima dos pontos altos, novamente, quadrados. Nos quadrados, nós vamos continuar copiando os nossos quadrados. E aqui em cima dos pontos altos e deste quadrado que nós deixamos aberto, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Vamos fazer nesta outra ponta. E aqui neste meio, somente copiar os quadrados. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Copiamos os 2 pontos altos e o primeiro quadrado. Em cima dos pontos altos, abrimos 3 quadrados. No quadrado que nós havíamos deixado aqui no meio aberto, nós vamos fechá-lo.
Para cada corrente, um ponto alto. Nos pontos altos do outro lado, vamos abrir os quadrados. Aqui, copiar os nossos quadrados. E aqui, deste lado, fazer da mesma forma que fizemos em uma ponta, nós vamos fazer na outra. Feito isto, agora nós vamos fazer mais 4 carreiras, repetir o mesmo que fizemos. Da mesma forma que fizemos essas 4 carreiras, nós vamos fazer agora as 4 carreiras aqui em cima. Então, nós vamos voltar a fechar estes quadrados, vamos deixar este em aberto, fechar estes quadrados, copiar os quadrados aqui neste meio. E deste lado, da mesma forma, fechar estes quadrados, abrir o nosso quadrado do meio. Então, nós vamos repetir o que fizemos aqui, essas 4 carreiras, agora aqui nesta parte. Vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar o nosso ponto alto e o nosso primeiro quadrado. Então, copiamos aqui o nosso primeiro quadrado. Ficou desta forma. Feito isto, agora nestes quadrados, nós vamos fechá-los com pontos altos. Copiar esta carreira nesta feita. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, uma corrente, 2 pontos altos. No ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Na próxima corrente, fazer um ponto alto. Na próxima, ponto alto. No ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Na próxima corrente, fazer um ponto alto. Na próxima, ponto alto. E no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Observem que aqui eu já fechei com pontos altos, da mesma forma que fizemos nesta carreira. Aqui, neste meio, nós vamos abrir o quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Então, aqui eu reabri o quadrado. Aqui, nestes quadrados, vamos fechar da mesma forma que fizemos nestes aqui. Então, vamos fechar estes quadrados novamente, copiar estes quadrados, chegando aqui do outro lado da mesma forma. Fechar os 3 quadrados, abrir este quadrado do meio e fechar esses últimos 3 quadrados. Deixar este em aberto e copiar os 2 últimos pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para vocês entenderem melhor. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Eu fechei os quadrados que na carreira anterior eu havia aberto, fechei. O quadrado que eu tinha fechado eu reabri e fechei os quadrados do outro lado novamente. Aqui neste meio somente copiei os pontos redes e aqui deste lado eu fiz da mesma forma. Então, essa nossa carreira eu fiz aqui em cima. Agora, novamente, eu vou fazer mais 3 carreiras da mesma forma. Eu vou copiar o que eu fiz aqui em cima, que eu já fiz a primeira carreira, vou fazer mais 3 no total, de 4 carreiras. Como prometido, então, eu já trouxe aqui com as 4 carreiras prontas. Então, nós repetimos o que fizemos aqui e repetimos nesta parte. As 4 carreiras aqui de pontos altos, quadrado aqui no meio, abrimos o quadrado e as carreiras de pontos altos. Aqui neste meio, continuamos copiando o ponto rede, os quadrados, e aqui fizemos da mesma forma. Agora, nós vamos inverter. Nós vamos abrir os quadrados aqui em cima e vamos fazer este trabalho aqui em cima dos quadrados. Então, nós vamos colocar aqui, nós temos 2 módulos, vamos colocar assim, 2 módulos, e aqui neste meio, esta carreira de ponto rede, que são os quadrados. Agora, nós vamos inverter, nós vamos ter um módulo aqui no meio, e aqui de um lado e do outro, nós vamos ter estas carreiras de ponto rede, as carreiras de quadrado. Então, vamos subir aqui com as 2 correntes, virar o nosso trabalho, copiar o outro ponto alto e o nosso quadrado. 2 correntes, copiar o nosso primeiro quadrado. Agora, em cima dos pontos altos, nós vamos abrir os quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto novamente. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, fizemos aqui em cima dos pontos altos 3 quadrados. Feito isso, neste quadrado do meio, nós vamos copiá-lo.
Então, copiamos aqui o nosso quadrado. Aqui em cima dos pontos altos, novamente, vamos abrir os 3 quadrados. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer o nosso ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, abrimos aqui em cima dos pontos altos, 3 quadrados. Chegamos nos quadrados do meio, no ponto rede que nós víamos, somente copiando os quadrados. Agora, nós vamos fechá-lo. Então, aqui nós fechamos 3 quadrados e deixamos um quadrado aberto e fechamos 3 do outro lado. É o mesmo que vamos fazer aqui. Nós vamos fechar os 3 primeiros quadrados. Então, são 2 correntes, um ponto alto para cada corrente, copiar o nosso próximo ponto alto. Fechamos um quadrado. Vamos fechar o segundo quadrado. Um ponto alto para cada corrente. Copiar o nosso ponto alto. Fechamos o segundo quadrado. Vamos fechar o terceiro quadrado. Ponto alto, 2 na segunda corrente e copiar o nosso ponto alto. Então, fechamos aqui. Então, fechamos aqui 3 quadrados. Vamos deixar um aberto. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. E vamos fechar os 3 últimos pontos altos, da mesma forma que fizemos deste lado. Então, fechamos aqui os 3 últimos quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Vamos fazer da mesma forma que fizemos deste lado. Fazer somente uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, aqui em cima nós vamos abrir tudo em quadrado. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Copiamos os 2 pontos altos do início. Aqui em cima deste trabalho, deste gráfico, nós abrimos quadrados. É o ponto rede, nós abrimos aqui em cima deste trabalho os pontos redes, nesta etapa nós tínhamos ele aqui no meio. Agora, nós vamos ficar com um quadrado deste só de ponto rede, de quadradinhos de um lado e do outro. E aqui neste meio, onde eram os pontos redes, nós vamos fazer este mesmo trabalho. Então, fechamos 3 quadrados com pontos altos, deixamos um quadrado no meio aberto, que é este quadrado, e fechamos os 3 últimos quadrados, que são estes quadrados. Então, agora, o que fizemos nesta parte, nós vamos repetir aqui. Esta carreira é esta primeira carreira aqui que nós fizemos. Então, esta carreira é esta. Agora, nós vamos repetir mais 3 carreiras de pontos altos, fazer esta carreira fechando somente o quadrado do meio e repetir mais 4 carreiras de pontos altos fechados. Como é só repetição, é bem fácil de fazer. Aí, nesta etapa, nós vamos fechar um módulo aqui neste meio. Na próxima etapa, nós vamos reabrir os módulos das pontas. Na próxima, nós vamos novamente fazer o módulo somente no meio. Essas serão carreiras somente de repetição. Então, eu vou adiantar esta parte e trago que aí vocês vão conseguir entender melhor. Mas não tem dificuldade nenhuma, vocês vão ver, vocês verão. Como prometido, eu já adiantei o meu trabalho e trouxe para vocês entenderem melhor. Então, nós fizemos esta parte no vídeo, com os 2 gráficos em uma ponta e na outra, e aqui no meio, ponto rede. Nós nós paramos a nossa aula nesta carreira. Aí, nós fizemos mais 3 carreiras, no total de 4 carreiras, que são estas 4 carreiras. E aqui, nesta etapa, ficou os pontos rede, que são os quadrados em uma ponta e na outra. O mesmo que fizemos aqui nesta parte, nós repetimos aqui no meio. Fizemos 4 carreiras de pontos altos. A nossa 5ª carreira são quadrados e vamos fechar o meio com um ponto alto. Vamos fechar este quadrado. Vamos fazer os 3 quadrados em cima dos pontos altos. Feito esta carreira, vamos novamente repetir as 4 carreiras de pontos altos. Então, nós só repetimos o mesmo que fizemos nessa etapa, nós repetimos aqui no meio. Novamente,
fizemos os módulos nas pontas e no meio o ponto rede. Novamente, fizemos o módulo no meio e de um lado e de outro os pontos redes. Então, nós só fomos repetindo. Então, nós fizemos aqui esta primeira etapa e esta primeira carreira. Aí, eu continuei fazendo, eu somente repeti. Então, em uma etapa, vamos colocar em um módulo, nós vamos colocar dois trabalhos numa ponta e na outra, no meio, vamos deixar o ponto rede. Na outra parte, nós vamos colocar ponto rede em uma ponta e na outra, e no meio, o nosso desenho, o nosso módulo. Na próxima etapa, nós vamos repetir. Então, vamos colocar o módulo de um lado e do outro e deixar o meio com ponto rede. Então, nós só fomos repetindo, revezando as posições do nosso desenho. É somente isso. Feito isto, eu vou encerrar aqui com os módulos nas pontas. Da mesma forma que nós iniciamos com os módulos nas pontas e aqui no meio fizemos ponto rede, eu vou terminar desta mesma forma. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira aqui desta parte com o ponto rede, porque nós iniciamos com uma carreira de ponto rede, toda de ponto rede. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa última carreira, será uma carreira de ponto rede. Por todo o nosso caminho de mesa, nessa parte, nós vamos fazer os quadradinhos. Vamos fazer uma carreira de quadrados. Então, vou subir aqui com as minhas duas correntes, virar o meu trabalho, copiar os pontos altos, os dois pontos altos, que na verdade um é a nossa corrente, e o outro é o nosso ponto alto que nós vamos copiar. Como eu falei, até o final da nossa carreira, nós vamos copiar estes dois pontos altos. Vamos fazer duas correntes, copiar o nosso quadrado. Feito isso, agora nós vamos fazer a carreira de quadrados, de ponto rede. Então, fizemos duas correntes, vamos pular dois pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, pular dois pontos altos. No terceiro, ponto alto. Duas correntes, pular dois pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Novamente, duas correntes, aí vamos pular as correntes e no primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Esta carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu fiz aqui a minha carreira de quadradinhos, a minha carreira de ponto rede e copiei os dois últimos pontos altos. Feito isto, agora nós vamos fazer nas duas laterais, nesta lateral e na outra, uma carreira de pontos baixos. Nós já vamos para a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, nesta lateral e na próxima, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho aqui nessa lateral e para cada espaço eu vou fazer dois pontos baixos. Então, dois. Feito isto, vamos para o próximo espaço, vamos fazer mais dois pontos baixos. Dois. No próximo espaço, mais dois pontos baixos. Dois. Então, nós vamos fazer assim esta carreira de pontos baixos, em cada espaço, dois pontos baixos, nas duas laterais, nesta e na outra, do outro lado, da mesma forma. Então, para cada espaço, nós vamos fazer dois pontos baixos. Dois. Aí, quando eu chegar nessa parte que são os nossos pontos, que são os nossos quadrados, o nosso ponto rede, eu volto porque aqui será outro trabalho. Nós iremos fazer aqui outra carreira para finalizarmos. Então, nesta ponta e na próxima será diferente. Quando eu chegar aqui nos quadrados, eu volto para nós fazermos a nossa carreira em cima dos quadrados, que será diferente desta carreira. Então, eu fiz aqui na minha lateral a carreira de pontos baixos. Para cada espaço, eu coloquei dois pontos baixos. Chegamos aqui na parte dos quadrados, que eu falei que ia voltar, porque aqui será outra carreira para nós encerrarmos. Vou subir aqui com três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer mais três. Uma, duas, três. Vou voltar estas três últimas que eu fiz e aqui na terceira corrente vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto aqui no último ponto,
Feito isso, aqui no mesmo ponto, onde nós fizemos as correntes, vamos fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, ficamos aqui num total de 3 pontos altos com picô. Eu vou aqui pular as correntes e aqui no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer uma carreira de 3 pontos altos com picô tombados. Então, aqui eu vou subir novamente com 3 correntes. 1, 2, 3. Fazer mais 3. 1, 2, 3. Voltar aqui essas últimas 3 que nós fizemos e fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto, vamos aqui no mesmo ponto alto, fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, ficamos aqui num total de 3 pontos altos com picô. Feito isto, vamos pular as correntes e aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos com picô tombado. Vou fazer aqui mais uma vez, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, fazer mais 3, 1, 2, 3, voltar as últimas 3 que nós fizemos, e aqui na nossa terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo ponto. Aí, vamos pular as correntes e aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer desta forma até o final dessa nossa carreira. Então, eu vou adiantar e já trago com o nosso trabalho, finalizado. Como prometido, eu encerrei aqui meus últimos 3 pontos altos com picô tombados, cortei o barbante e escondi por entre os pontos. Então, eu fiz aqui nas duas pontas esta carreira de pontos altos com picô tombados. E aqui nas laterais, eu fiz a carreira de pontos baixos nas duas laterais. Então, o nosso trabalho se encerrou desta forma. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!